Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o governador Wilson Lima, que está no seu segundo mandato no estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, o estado com a maior área preservada, o segundo centro industrial do país e, por que não dizer, o estado que está hoje, como há muitos anos, no centro das atenções brasileiras e internacionais, à medida em que a Amazônia é percebida com o seu potencial e com os seus desafios. Governador, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado também ao Grupo Bandeirantes. Esse contato, essa conversa aqui é importante para que a gente possa falar um pouco sobre a Amazônia e sobre os desafios que a gente enfrenta, especificamente lá no estado do Amazonas. Nós sabemos, governador, que quando falamos da Amazônia, a tendência do Brasil e do mundo é de achar que existe apenas uma Amazônia. E que, na verdade, isso está longe de ser a verdade. Existem estados diferentes, com realidades diferentes, com oportunidades e com desafios também diferentes. Na sua avaliação, o que é a Amazônia do estado do Amazonas? Bom, a Amazônia, que as pessoas costumam falar Brasil afora e mundo afora, é a Amazônia da Copa das Árvores. Para quem mora na Amazônia, a nossa Amazônia é a Amazônia das suas raízes, é a Amazônia da sua população, é a Amazônia de homens e de mulheres que precisam de oportunidades. E é o que a gente tem buscado todos os dias. E é preciso que haja uma compreensão, principalmente do governo federal, que a Amazônia não é só dos estados que compõem a Amazônia. A Amazônia é do Brasil, a Amazônia é um ativo muito significativo, e aí preservar a Amazônia e preservar o povo da Amazônia é decisivo para a sobrevivência no planeta. Hoje a gente tem três grandes áreas de floresta, três grandes biomas no mundo, né? O da Amazônia, o do Congo e mais um outro, né, da Indonésia. Então, são três grandes ecossistemas que precisam ser preservados, que precisam de uma atenção do mundo. Agora, é preciso também que se entenda a realidade que se vive nessas regiões, porque hoje há uma visão muito equivocada do que é preservação e dos caminhos que a gente deve seguir nessa tão desejada sustentabilidade. De um lado, governador, existe essa imagem de fato de que a Amazônia é um conjunto de árvores e talvez devesse ser uma espécie de paraíso verde, um bosque para europeu passar férias de verão. De outro lado, nós sabemos que a Amazônia é um manancial de gente, com história, com cultura, na verdade, com culturas variadas e com desafios econômicos muito variados. Quais são hoje os principais desafios econômicos do estado do Amazonas e, a partir da sua perspectiva, da Amazônia como um todo no Brasil? E renda para as pessoas, é fazer com que as riquezas que nós temos, elas possam ser desenvolvidas de forma a gerar benefícios para quem mora na nossa região. Por um lado, a gente, e como você bem falou, nós sofremos uma pressão muito grande do mundo para que a Amazônia seja efetivamente intocável, que a gente não tenha a oportunidade, por exemplo, de ter acesso ao restante do Brasil. O estado do Amazonas, assim como Roraima e Amapá, são os três únicos estados brasileiros, os únicos estados brasileiros que não têm ligação com o restante do Brasil por rodoviária, por estrada. Lá, especificamente no caso do Amazonas, nós temos a BR-319, uma BR que foi inaugurada em 1976. Essa rodovia, a partir da década de 80, começou a ficar intrafegável e hoje ela está praticamente sem condições de trafegabilidade. E a gente precisa dessa rodovia, ela é fundamental para a nossa região. E aí há um discurso de preservação ambiental equivocado que faz com que ela não seja efetivamente recuperada, colocando a nossa população de joelhos, colocando numa situação muito complicada. E aí tem um monte de especialista, um monte de doutores, dizendo assim, não pode recuperar a 319 porque vai aumentar o desmatamento.
e aí o que alegam é que grileiros vão entrar, é que outras atividades serão desenvolvidas, como, por exemplo, a criação de gado, a abertura de floresta para a criação de pasto. Quer dizer, então, que o governo federal está admitindo que não tem condições de fiscalizar e, por conta disso, condena a nossa população ao isolamento. Então, são coisas que precisam ser superadas. E aí, nesse caso, há uma disposição do povo do Amazonas de dar todas as condicionantes ambientais para que efetivamente isso aconteça, para que a rodovia possa ser pavimentada. E esse daqui é apenas um exemplo que nós estamos dando, que eu estou dando, sobre as dificuldades que a gente enfrenta na Amazônia para poder sobreviver. O que a gente está querendo no estado do Amazonas é o mínimo, que a gente tenha condições de dar educação para os nossos filhos, que a gente tenha condições, né, de ter uma saúde de qualidade. Você sabia que tem lugares no estado do Amazonas que as crianças vão para a escola para poder usar o banheiro porque em casa não tem banheiro? Essa é a realidade que a gente enfrenta no Amazonas. Sem dúvida, governador, sem infraestrutura é difícil imaginar condições de desenvolvimento digno para os amazonenses, os amazônicas ou para qualquer cidadão no mundo. A grande questão que se coloca é de que maneira nós vamos colocar de pé essa infraestrutura de uma forma que ela seja aliada da preservação e não um adversário dela. E no caso da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, também chamada de Rodovia Álvaro Maia, onde eu tive a oportunidade de passar durante algum tempo, existe esse embate histórico. É incrível como vem ano, passa ano, e o tema continua abrigado nos bancos dos tribunais, com ações de um lado e do outro e sem uma clareza sobre a sua solução. Recentemente, eu ouvi notícias de que o governo federal, por meio de novas formas de investimento, estaria disposto a colocar recursos para finalmente concluir a pavimentação dessa rodovia. Qual é a sua visão? Esse tema agora vai ser resolvido de fato? E como nós podemos exatamente garantir essas condicionantes para que a rodovia funcione para trazer o desenvolvimento, mas não crie, quem sabe, outros problemas de desmatamento, como muitas vezes se alega na região? Nós estávamos na expectativa de que a BR-319 pudesse ser contemplada no PAC, mas não entrou nesse programa. De qualquer forma, eu tenho tido conversas com o ministro de Infraestrutura, o Renan Filho, tenho conversado também com o presidente do IBAMA e com outros representantes do governo federal, o ministro das Cidades, o ministro do Desenvolvimento Regional, o Valdez Góes, para entender como é que a gente avança nessa questão. E o que eu falei para o presidente Lula? Presidente, o que precisa primeiramente acontecer é o governo federal tomar uma decisão se há disposição política, se há vontade política do governo federal em recuperar a BR-319. A gente vai atrás das condicionantes ambientais e eu já coloquei à disposição o Estado para a gente avançar naquilo que for necessário. Coloquei o IPAAN à disposição do IBAMA, já há inclusive ao longo da rodovia reservas que foram criadas e reservas algumas de desenvolvimento sustentável, com atividade produtiva, e o Estado do Amazonas está disposto a montar governanças em todas elas. O que o governo federal quer? O que os especialistas querem? Querem que a gente transforme, por exemplo, a 319 numa estrada parque, que limite, por exemplo, o peso das carretas que passam ali, que coloquem a balança? Eu topo, o povo do Amazonas topa, não tem dificuldade. Agora, por conta de um discurso equivocado, e muita gente embarca nessa história e diz assim, porque vão pavimentar a BR-319, vai criar a tal da espinha de peixe, e que não sei o quê e tal. A gente não pode continuar condenado ao isolamento por conta de discurso de preservação ambiental, discurso equivocado de gente que não conhece a realidade da Amazônia. Hoje eu converso com o governador Wilson Lima, governador do estado do Amazonas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos para o segundo bloco desse diálogo. Governador, a Amazônia sediou há pouco a Cúpula de Belém, que para muitos é visto como um preparativo para a COP, que deve acontecer no ano de 2025,
em Belém, no Pará também, e pela primeira vez na Amazônia brasileira. Os debates sobre esse evento parece que vão em direções muito diversas. De um lado, existem pessoas que acham que isso foi um avanço muito importante para o Brasil, que reuniu pela primeira vez os países amazônicos e tentou construir uma agenda comum. De outro lado, há quem tenha a percepção de que foi um pouco muito debate e, quem sabe, poucas ações concretas e realistas. O senhor, que é da região, que está com o pé na realidade da Amazônia, qual é a sua visão sobre esse evento, a sua importância e a sua contribuição para a Amazônia brasileira? Tem duas coisas que são importantes destacar nesse encontro, nesse movimento que aconteceu lá em Belém. Primeiro, a preocupação que tem todos os estados, e quando eu falo estado, eu estou me referindo aos países da Amazônia, né, em discutir o tema e encontrar soluções para os problemas que cada um enfrenta. Muitos problemas, a maioria deles são problemas comuns, mas cada um também tem suas particularidades. As discussões, algumas que não conseguiram avançar, é o segundo ponto que eu queria destacar, que mostra a complexidade da Amazônia. Resolver o problema da Amazônia, encontrar um caminho de sustentabilidade, não é tão simples quanto se imagina. Para quem está fora da Amazônia, para quem não conhece a realidade da Amazônia, há uma solução muito simplória para que efetivamente isso aconteça. De um lado, nós que moramos na Amazônia, sofremos uma cobrança muito grande dos países ricos, Europa, Estados Unidos e por aí vai. Do outro lado, a gente sofre uma outra pressão, e com toda a razão, e é para isso que a gente foi eleito, da população que quer serviço básico, que quer serviço essencial, que é água potável, que é energia, que é infraestrutura, que é geração de emprego e renda, que é oportunidade para as nossas populações. E quem está na Amazônia está querendo o básico. Ele quer sobreviver, ele quer ter o emprego dele e garantir o mínimo de qualidade para a sua família, quer que o seu filho tenha a possibilidade de ir para uma escola, quer que o seu filho tenha a possibilidade de receber um atendimento médico, quer ter água potável na sua casa, é o básico que a gente quer. Nada disso nós vamos conseguir sem potencializar a economia da região. E quando nós olhamos para a economia da Amazônia, eu creio que é possível identificar pelo menos 4 complexos produtivos. O primeiro, que foi muito debatido na cúpula da Amazônia, é o extrativismo. O segundo, a mineração. O terceiro, a agropecuária, que tem uma presença constante, forte, inclusive agora no sul do estado do Amazonas. E o quarto, a área industrial, em particular, a Zona Franca de Manaus. E é sobre esse quarto complexo que eu gostaria de ouvir, governador. Durante muitos anos, a Zona Franca de Manaus foi tratada como um verdadeiro escudo que protegia o estado do Amazonas contra o avanço do desmatamento. Agora, existem algumas críticas ou algumas percepções de que talvez a Zona Franca sozinha já não seja suficiente para isso. Qual é a sua avaliação sobre a importância, o papel da Zona Franca de Manaus nos próximos anos para continuar puxando esse desenvolvimento, não só em Manaus, mas em todo o estado e cada vez mais na região amazônica? A Zona Franca de Manaus ela é decisiva para a preservação da Amazônia e para a preservação das pessoas, porque a Zona Franca responde hoje por algo em torno de 70% da nossa economia. Ela emprega 500 mil pessoas diretas e indiretamente. Se eu enfraqueço o modelo Zona Franca de Manaus, se a Zona Franca de Manaus acaba, é o início da destruição da floresta do estado do Amazonas. Recentemente, o Banco Mundial divulgou um estudo, e um estudo muito acertado, aquilo que a gente já sabia lá no Amazonas e na Amazônia como um todo, não tem como você preservar sem fortalecer os modelos econômicos. As pessoas vão viver de quê? As pessoas vão sustentar suas famílias como? Nós não abrimos mão da Zona Franca de Manaus, ela é fundamental. A Zona Franca de Manaus é perfeita? Não. Precisa ter alguns ajustes, isso daí a gente reconhece, mas nós não podemos prescindir da Zona Franca de Manaus. Ela tem que ser fortalecida para que a gente continue com o nosso trabalho de preservação. O estado do Amazonas, de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que é a maior extensão de floresta contínua do planeta, nós temos 97% preservado. É o estado mais preservado do mundo. E isso
parte disso, uma parte significativa, é resultado desse modelo econômico que funciona no estado do Amazonas. E a reforma tributária, que está neste momento em debate no Congresso Nacional Brasileiro, governador, na sua visão, esta reforma, no modelo em que ela hoje está sendo discutida e debatida, ela contribui ou ela prejudica a Zona Franca de Manaus? Primeiro, eu quero colocar aqui muito claro que eu sou a favor de uma reforma tributária. É preciso que a gente avance na simplificação tributária para que sejam atraídos investimentos para o Brasil como um todo, para que a gente possa avançar. É impressionante a quantidade de tempo e a litigância que a gente tem, os processos que se tem na justiça por conta dessa falta de clareza no nosso sistema tributário, que é um emaranhado de puxadinhos, de leis e de medidas que acaba complicando a vida de todo mundo, tanto do Estado quanto de quem quer empreender. E o resultado final é lá na ponta para o empresário e também para o trabalhador. A gente teve uma grande vitória na Câmara, né, e isso, claro, naturalmente, com o apoio do grupo de trabalho da reforma tributária. Os deputados tiveram uma sensibilidade muito grande com relação à Zona Franca de Manaus. Tivemos também uma conversa muito boa e que conseguiu evoluir bastante com o ministro Haddad. O governo federal tem se preocupado com essa questão da Zona Franca de Manaus. Ela está agora no Senado. Vai continuar a nossa luta, não será uma batalha fácil, porque a gente lida também com outros interesses e, naturalmente, que nesse processo cada estado trabalha para conquistar o seu espaço e para preservar aquilo que tem. Mas o que acontece? Essa é uma oportunidade muito importante para que a gente comece a promover uma igualdade no Brasil. A reforma tributária, ela não pode ser um instrumento para ampliar esse abismo entre Sul e Sudeste, e Norte e Nordeste. A gente tem que encontrar um caminho de equilíbrio em que a reforma ela possa ser justa para todo o país e que ela possa tratar de maneira igual os iguais e de forma diferente os diferentes. Governador, retomando esse tema da desigualdade, que está na base da discussão agora da reforma tributária, como de vários outros temas que são debatidos no Brasil e no mundo nesse momento. Se nós estivéssemos aqui nessa conversa há 20 ou 30 anos, o Brasil e o mundo olhariam para o Nordeste como a região mais pobre do Brasil. Hoje, alguns dados têm mostrado que, na verdade, a Amazônia é a região mais pobre do Brasil. E, paradoxalmente, a região que hoje senta na maior reserva de biodiversidade, de água, de minérios, de riqueza potencial, é também a mesma que abriga os municípios com menor índice de DH, com menor acesso à água potável, com maior mortalidade infantil. Qual é a sua avaliação? O que aconteceu que a Amazônia, de alguma forma, ficou para trás? Ou como nós podemos agir para começar a resolver esse problema ao longo da próxima década? A região amazônica é a região mais rica do mundo, mas com a população mais pobre do Brasil. E não tem como a gente promover proteção ambiental sem primeiro proteger a população. O que tem que acontecer é que o Brasil tem que começar a entender que a Amazônia não é somente dos estados da Amazônia, é que a Amazônia é do Brasil. E as pessoas têm que parar de olhar a Amazônia apenas pela copa das árvores. É preciso entender as suas raízes, é preciso olhar para as suas raízes, é preciso olhar para a população que mora na Amazônia. Essa população precisa de atenção. Se a gente não preservar, se a gente não proteger essa população, o que a gente tem de riqueza ambiental, a gente também corre o risco de perder. Porque acima de qualquer questão de sustentabilidade, de preservação, está a sobrevivência humana. E aí, você é capaz de fazer o que para garantir o sustento do seu filho? O cidadão, lá no interior, vai partir para uma atividade dessa, e para ele é questão de sobrevivência, derrubar uma árvore, derrubar um hectare de floresta, ou partir para uma atividade extrativista, como, por exemplo, o ouro. E as pessoas não conseguem entender isso, as pessoas que estão fora da região amazônica. Então, as pessoas precisam ser olhadas na Amazônia. Ou isso acontece, ou o mundo toma essa decisão sobre a importância da Amazônia, ou a gente vai continuar num processo
de escalada, de desmatamento, né, e de exploração dos produtos da floresta. A gente precisa de tecnologia, a gente precisa de financiamento, a gente precisa de infraestrutura e é possível a gente avançar no desenvolvimento sustentável, é possível a gente fazer, por exemplo, a troca da nossa matriz energética. Hoje, 100% de Manaus, as térmicas, são abastecidas a gás natural. É um combustível de origem fóssil, ok, mas é um que polui menos que o diesel que antes era usado nas térmicas. Agora a gente está avançando, semana que vem eu estou recebendo no estado do Amazonas um grupo de empresários para o cultivo da palma, para a produção de biodiesel a partir do óleo de palma, para transformar alguns municípios 100% com essa matriz energética 100% renovável. Nós temos os nossos acordos de pesca, a gente tem manejo de alguns produtos, como manejo de madeira, manejo de pirarucu, temos uma série de outras atividades que são desenvolvidas e de forma sustentável, mas a gente precisa desse apoio do governo federal e a gente precisa desse apoio do mundo para que a gente possa avançar nessas políticas. A Amazônia, com 60% do território brasileiro e a maior parte dela no estado do Amazonas, eu costumo dizer, governador, que é não só a nossa segunda metade, mas a nossa segunda chance. Mas para que seja, ela precisa ser assim percebida pelo governo federal, pelos brasileiros do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e, a partir de nós, pelo mundo. Qual é a sua visão sobre como o mundo, hoje, tem olhado para a Amazônia? Há uma verdadeira disposição de apoiar, de ajudar, ou é mais do mesmo? Uma fase em que o mundo protesta, critica, daqui a pouco volta as suas atenções para outro tema, até que daqui a 20 anos estaremos outras vezes discutindo a Amazônia como uma prioridade do planeta. Como se houver esse engajamento do mundo sobre a Amazônia agora? Até agora o que a gente tem percebido é muita gente interessada em construir uma narrativa de preservador ou de protetor da Amazônia, dando uma contribuição que é muito pequena, levando em consideração, por exemplo, o que tem de riqueza os Estados Unidos, o que tem a Europa, por exemplo, de riqueza, e às vezes faz um aporte muito pequeno, muito significante na Amazônia para dizer que está preservando a Amazônia. É preciso que o mundo pare de falar e comece a agir. Por exemplo, os Estados Unidos estão interessados em preservar a Amazônia, vamos desenvolver o nosso modelo econômico que a gente tem lá no Amazonas. O estado do Amazonas é o estado que está mais próximo dos Estados Unidos, né? E eu me refiro ao Brasil. Em 5 horas, uma aeronave chega lá. Por que não compra os nossos produtos da Zona Franca de Manaus? Por que o México, por exemplo, que compra produtos da China e que a gente fabrica lá no estado do Amazonas, por que o México também não compra? De Manaus para Bogotá são 2 horas e 30 minutos de voo. Por que a gente não começa a estabelecer essa relação comercial que aí sim eu gero valor agregado, eu gero emprego, eu gero renda, eu faço com que a pressão sobre a floresta ela possa diminuir. Hoje eu conversei com o governador Wilson Lima, tive o privilégio de trocar ideias, de ouvi-lo sobre alguns dos temas centrais para a Amazônia, para o estado do Amazonas, para o Brasil e para o mundo. Nós agradecemos a sua audiência, estaremos de volta na semana que vem com mais um É Tempo de Amazônia.